planeta. Mesmo porque as questões de sustentabilidade em 94 elas eram muito incipientes, então você não tinha tanta consciência do desperdício de água. Então o que aconteceu foi uma consequência. Ele acabou, enfim, com amigos químicos, ele chegou nessa fórmula do neutro, que a gente chama, que é o produto que lava sem água, que foi muito aprimorado até então, já mudou muito, né? E aí em 95 que ele começa a lavar o carro definitivamente sem água. Mas foi engraçado porque ele já em 94 já tinha uma consciência diferente, não de não desperdiçar água, mas poxa, o setor de lavagem ele é tão marginalizado que eu vou começar tratando esse cara que vem aqui lavar o carro melhor. Eu vou registrar, eu vou uniformizar, eu vou capacitar essa pessoa, dar treinamento, dar um atendimento melhor para o meu cliente, que é uma coisa que naquela época ninguém fazia, nenhuma concorrência fazia, ninguém estava preocupado com o cara que ia lavar. Até hoje, se você for ver como é que são os centros de lavagem por aí, a pessoa não está registrada, assim, aquelas péssimas condições de trabalho, não são atendidos os direitos trabalhistas. Então, se tem alguma coisa de sustentabilidade que começou, foi a sustentabilidade do âmbito social em 94. Ambiental veio depois. Então, a gente pode ver aqui que, apesar de sustentabilidade ser algo razoavelmente novo, né, não faz muito tempo que se fala sobre sustentabilidade, mas lá no comecinho da Dry Wash, o Lito já pensava em sustentabilidade, e na sua maneira global, né, não era só meio ambiente, nem só sociedade, mas ele conseguiu juntar meio ambiente, social e econômico também, que é muito importante, né? Muito bem. Bom, imaginem só quantos litros de água numa cidade como São Paulo, quanto que a gente não consegue economizar num trabalho desse, né? São milhões de carros, né? É muito, muito bacana o trabalho. Acho que uns bons milhões de litros por mês. Depois posso atualizar vocês de quanto é que tá a contagem. Bacana, a gente vai cobrar, hein? Pode cobrar. Tem pergunta aqui no chat. Desculpa, fala, Daniel, pode Bom, ir. a Paola aqui está perguntando qual que é o processo. Não sei se ela quer, talvez, processo químico, talvez explicar como que é o processo químico, ou o processo de lavagem mesmo, né? Só aplicar da cera explico. Na verdade, o processo é muito simples. Você aplica o produto na superfície, como é que funciona? Ele acaba fragmentando a sujeira em pedaços menores e encapsula essa sujeira com o próprio óleo da carnaúba. Então, quando você passa o pano, você tá sem atrito e acaba limpando e dando o brilho natural que a cera da carnaúba deixa. Então, mais ou menos isso. Tem muita gente, mas risca o carro? Não risca o carro. Então tem que explicar. Acaba encapsulando a sujeira e removendo. E tem mais pergunta aqui, Cíntia. A Paula mesmo comentou aqui, depois do seu início de comentário, ela perguntou: passando um pano seco todos os dias no carro, consigo lavar apenas uma vez ao mês usando água? Passando um pano seco, sem produto? Eu acho que ela quer dizer se ela consegue conservar mais a limpeza do carro dela se ela passar um pano todos os dias. Mas não é bem essa tecnologia que a Dry Wash usa, só passar um pano seco no carro dela sem produto nenhum vai riscar, isso sim. Acho melhor ela não fazer isso. E tem uma pergunta aqui que talvez seja um pouco polêmica, não sei. O Luiz diz assim: eu ouvi dizer que a Dry Wash começou aqui no Brasil com o Thiago Aguiar, vencedor do programa Aprendiz 4 Sócio. Não, o Thiago Aguiar, ele participou, ele foi sócio da área internacional da Dry Wash antes dele participar mesmo do aprendiz, e ele tinha um projeto que é o Dry Wash Wipes, que são lencinhos umedecidos que você lava sem carro, que era o projeto até que ele ganhou o aprendiz. Mas isso foi, gente, 2006, 2007, algum ano assim, quando foi o aprendiz. Bom, não disseram aqui o ano, disseram aprendiz 4 sócio, mas então como que era a técnica dele? É diferente da de vocês? Não, na verdade ele trabalhava para a Dry Wash, ele ajudou a desenvolver para a Dry Wash, que hoje é da Dry Wash Wipes, são lencinhos umedecidos que você usa para lavar o carro. Mas aí a pessoa pode usar em casa mesmo? Pode usar em casa. Na verdade, a gente começou vendendo pelo Kit Polishop e agora a gente está vendo aí de lançar ele no mercado, relançar, enfim. Talvez tenha novidades sobre o wipes pra você lavar na sua casa. Legal. Tem mais pergunta ainda aqui. A Elizabeth Barbosa diz assim: qual é o produto utilizado para lavar os panos usados para limpar os carros? É uma boa pergunta, que também é muito polêmica, todo mundo sempre questiona. Na verdade, o que acontece? O pano que a gente usa no processo, ele volta para o fornecedor, ele é reciclado e utilizado como feltro do carro. Sabe aquele feltro que fica no teto, no chão? Então ele é reutilizado no processo. Antes a gente até usava, acho que em algumas unidades ainda tem o pano de algodão, só que ele era também lavado por uma lavanderia que tem a ISO 14001 e reutiliza a água no processo. E como que é esse processo de reciclagem do pano? Vocês têm parceria com alguma Não, montadora? ele volta para o fornecedor do pano. O fornecedor do pano se encarrega de fazer da a destinação. reciclagem. Que bacana.
Tem muitas outras perguntas aqui, Daniel. Vocês têm intenção de passar isso para outros lava-rápidos também? Passar essa conscientização, principalmente de não utilizar tanta água e vender o produto? Então, na verdade, como te falei, a Dry Wash ela é composta por essa rede de franquias e também por uma indústria química que fornece produtos não só para essa rede de franquias, mas também para outras unidades, para clientes finais que a gente chama, que podem utilizar o produto. Eles podem usar a técnica deles, podem utilizar o produto Dry Wash. Muito bom. Bom, o Sérgio, de Presidente Prudente, comentou aqui também. É muito boa essa matéria, serve de exemplo para muita gente. Então, um elogio a Dry Wash, né? O pessoal está comentando aqui sobre a lavagem do carro, que a Paola tinha perguntado se ela passar o pano todos os dias. Aí o pessoal assim, que nada, lave com querosene e óleo diesel. Mas essa não é uma dica sustentável, viu? Não é. Além de poder acontecer um monte de coisa na pintura do seu carro, vai estar agredindo muito. E a saúde também, se aspirar aquilo. É verdade. E o Luiz também comenta aqui sobre internacional para a expansão dos produtos aí para o exterior. A gente exporta para alguns países, mas agora recentemente, no segundo semestre do ano passado, aconteceu a internacionalização da franquia em si. Então a gente foi para a Índia, eu que levei para lá o projeto, eu e mais o Rogério Marques, que é o nosso supervisor de treinamento. Então hoje já tem 2 franquias lá na Índia. Que legal. Muito legal. E o produto é brasileiro, patenteado brasileiro. Brasileiro. Bem bacana. Desenvolvido aqui. Foi a própria Dry Wash que patenteou, né? Isso, aqui no Brasil. E segue algum exemplo internacional? Tem outra empresa que faz esse trabalho? Não, a gente adoraria ter um concorrente bom para poder copiar, ajudar, enfim, ajudar a gente a melhorar, mas tá difícil, hein? Olha, a Elizabeth, que fez aquela pergunta sobre o paninho, ela mandou uma outra questão aqui. Ela falou assim, a logística reversa que vocês estão praticando, né? Aí ela pergunta, é muito interessante para a coleta do material, mas esse tipo de reciclagem não traz problemas ambientais? Olha, isso vou até comentar agora com ela, que a gente está em implementação da ISO 14001. O que a gente faz nessa implementação? A gente começa a reconhecer os filhos bastardos, que são aquelas coisas que a gente não sabe que o impacto ruim que a empresa está causando ao meio ambiente. Então a gente fez um mapeamento de todas as coisas, estamos em processo, até para você fazer um planejamento para ver como é que a gente vai tratar as coisas, porque nenhuma empresa é perfeita. Não dá para falar, a Dry Wash é sustentável? A gente está no caminho da sustentabilidade. Está na nossa missão, está nos nossos valores, é o que o presidente da empresa, os diretores, que eles prezam, zelam o que eles querem. Então, assim, óbvio que a gente vai encontrar alguns desarranjos que a gente está tratando, está querendo tratar assim. O processo de reciclagem, o que acontece? Dentro da ISO 14001, você tem que ver o que é que o seu fornecedor está fazendo para ver se você não alimenta um processo não sustentável. Então, é uma pesquisa super profunda que a gente está fazendo. Estamos em caminho. Não sei responder para ela, não sei. Precisaria até ver com a nossa gerente de qualidade como é que tá lá, se ela já pesquisou isso, se já estão nesse processo ou não. Mas, a princípio, que eu saiba, não tem problema nenhum. Muito bom. E o custo da lavagem, ele é reduzido devido à não utilização da água? Tem um valor tabela? Como é que é isso? Todo mundo passa lá e fala, nossa, mas que caro, nossa. Aí tem uma questão aqui que foi até ótimo você ter perguntado, porque quanto vale o custo de um produto ou de um serviço, né? As pessoas, às vezes, elas ficam naquela batalha para tentar o melhor custo, a coisa mais barata, mas quem é que está pagando por esse preço tão barato? Será que é uma mão de obra escrava? Será que é o meio ambiente por um processo não ecologicamente correto? Né? Então eu estava até comentando com a Thaís quando as pessoas passam e falam, nossa, mas que caro. Eu falei, falta um pouco de, às vezes, criticidade no consumidor de falar, poxa, mas será que é porque eu estou acostumado com aquele lavar rápido perto da minha casa que cobra R$10? Será que aquele cara lá que está trabalhando, será que ele tem hora para entrar, hora para sair? Será que ele tem hora de almoço? Será que ele está recebendo de acordo com o sindicato? Será que o cara aqui está pagando o aluguel direito? Enfim, será que esse cara aqui quer que esse cara hoje seja a lavador de carro e amanhã que ele acenda e seja o gerente da loja? Ou será que ele está treinando alguém para ser sempre lavador de carro até o fim da sua vida, sabe? Será que ele está socialmente ajudando? Então, aí você passa na Dry Wash, você vê o puta estrutura que tem ali interna, que é de pegar a gente da comunidade, a gente tem parceria com órgãos do governo, que a pessoa fica desempregada, automaticamente o nome dela vai para o Poupa Tempo, a gente tem um órgão que fala, liga na casa da pessoa e fala, tô sabendo que você está desempregada, você quer trabalhar? Nós vamos ter um processo de seleção. O cara vai, ele é selecionado, aí ele tem o treinamento do Senai, ele pega o certificado dele. Ah, você não terminou o ensino médio fundamental?
Nós temos uma professora do telecurso que vai nas nossas instalações, ajuda o cara a se desenvolver, a se formar, ou seja, está melhorando o mercado, criando mão de obra. Você leva o carro lá, você sabe que vai ter alguém que vai estar certificado, treinado para fazer um serviço de polimento, por exemplo, no seu carro, que é super delicado. E aí a pessoa passa e fala, mas é caro? Então o que é caro? O Litz costuma falar que caro é aquilo, ou aquilo que você não pode pagar, ou aquilo que não vale, né? Será que vale? Será que não vale? Tá aí, a propaganda tá boa, hein? E o pessoal tá curioso para saber quanto é. Quanto é? Quanto é? Tem algumas variações dependendo da cidade, se é um edifício comercial fechado, se é um shopping center, mas em geral, vou falar aqui a tabela de shopping center de São Paulo, tá? Pode ter alguma variação. Para lavagem de carro pequeno é R$32. Mas depois vocês passam, os outros serviços tem que passar lá e conferir, que eu não sei de cabeça tudo. Muito bem, aí você está fazendo a sua parte também para cuidar do nosso planeta. E aí o pessoal está comentando aqui, a Leandra está dizendo que, nossa, muito legal essa técnica, nem parece verdade. E aí o Neto comenta ainda, e ainda mais sendo brasileira, muito bacana, né? Tendo esse... A Tânia Souza de Oliveira, de Presidente Prudente, também disse assim, sou técnica ambiental e esse projeto é excelente, estão de parabéns. Obrigada. O Kiko pergunta se pretende ampliar o trabalho. Com certeza, né? Tem algum site, alguma coisa que alguém, por exemplo, de Presidente Prudente, queira implementar num shopping da região? Tem, claro. Entra no nosso site www.drywash.com.br. Tem lá em contatos franquias, aí vocês podem mandar um e-mail para a área direto de franquias. Tem um processo de seleção super criterioso, mas manda lá que o Alexandre de franquias vai responder para ele. Olha, o Kiko diz assim, eu fui fazer a lavagem, mas estava tão cheio que a fila de espera era de 3 horas. Ai, pode ser que aconteça, né? Enfim, a gente não tem como controlar quantas pessoas querem lavar o carro, principalmente no sábado. O que eu sugiro é que ele tente ir em horários alternativos. Assim, na verdade, sábado e domingo, na hora do almoço, é um horário mais complicado. Ou você chega mais cedo, ou você vai para ver cinema, fazer compras e não tem muito horário. Depende também, né? Mas por um lado é positivo também, né? Porque quer dizer que a empresa está fazendo sucesso e cada vez mais pessoas estão procurando um serviço com qualidade e ambientalmente correto, né? Não só ambientalmente, mas socialmente também, né? Muito bem. Bom, tem várias perguntas aqui, né, Thaís? Exatamente. O pessoal está super empolgado aqui no chat. Então, Milton Renato, do Rio de Janeiro, diz boa tarde, perguntando sobre o que é o assunto. Então... Milton, aqui a gente está apresentando a empresa Drywash, que faz uma lavagem ecologicamente correta nos carros, sem a utilização de água, e também proporciona qualidade de trabalho para todos os seus funcionários, certo, Cíntia? Certo. É isso aí, a gente tem um vídeo aqui separado que é sobre xixi no banho, que até a Paola aqui comentou a respeito no chat. Vamos dar uma olhada no vídeo. Xixi no banho, querido, que todos façam. Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, esportistas, metade monstro, coisas do além, vem dos brasileiros, em entrega, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, enfim, que você vai visita, convidado. Solta esse tiro do banho. Ajude a Mata Atlântica. É isso aí. Bom, a gente tem pergunta aqui do Renato, do Rio de Janeiro. Tá dizendo tá criticando, então, franquias. Tá dizendo que realmente a única que funciona é a do McDonald's e do Bob's. Então... Aí, acho que não sei qual foi a experiência. Você já tem trabalhos, empresas abertas lá, serviços no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro tem também, tem lá no Shopping Tijuca. Os endereços estão todos no site, é só entrar e dar uma olhadinha lá, selecionar Rio de Janeiro. Tem todas as franquias. Então, lembrando que o site é drywash.com.br, o Daniel já colocou aqui no chat, então quem tem interesse pode clicar aqui. E a Bruna de João Pessoa está perguntando quais são as capitais que tem o projeto. Em João Pessoa tem? Em João Pessoa, acho que não tem. Então, confere lá no site direitinho. Estão interessados em franquia, de repente, em João Pessoa, também podem mandar por e-mail para lá.
E mais uma vez perguntam aqui, é uma coisa que você já respondeu, mas acho que é interessante a gente falar de novo. Quantos litros de água será que gastam durante uma lavagem convencional num carro? Falei o número de 320 mais ou menos, mas pode variar para mais ou para menos. 320 litros, nossa, é bastante coisa, né? Foi engraçado que quando a gente foi colocar o projeto na Índia, eu falava que era 320, todo mundo negava, aí eu comecei a prestar atenção, porque lá tem uma falta de água, uma falta de saneamento em geral. Como é que eles lavavam o carro? Então eles enchiam um baldinho de água e lavavam com aquele baldinho o carro inteiro. Então era na sujeira mesmo, né? Que eles iam misturando e riscando o carro e eu olhava aquilo e falava, nossa, não tinha um serviço bom de lavagem lá. Era super precário. Então eu falei, pode ser que nesse esquema você use um pouco menos de água. Tem mais pergunta aqui. A Elizabeth, que comentou sobre a reciclagem, ela pergunta ela fala assim, voltando ao produto, será de carnaúba com algum tipo de produto químico ou produtos naturais? Tem outros produtos, né? Tudo é elemento químico na natureza, então... Tem outros produtos que estão lá e teria que falar com o nosso químico e também acho que tem segredo de fórmula, né? Acho que eu nem tenho acesso, nem sei te dizer, mano. Tem uma pergunta aqui dizendo se essa lavagem teria uma duração maior do que uma lavagem comum. Então, depende do como você faz a lavagem comum também, né? Essa lavagem dura em torno de 40 minutos, depende muito da pessoa que está fazendo, da prática dela. Lavagem com água depende dos detalhes que você quer envolver, quantos produtos você quer passar, também é relativo. É isso aí, então a Bruna de João Pessoa está realmente pedindo o projeto, né, Thaís? Isso, ela diz assim, gostei do projeto, vocês pretendem expandir para o resto do Brasil? Já tem em outros locais do Brasil, confere lá no nosso site. São 16 estados, certo? Estão em 16 estados agora, são em torno de 60 franquias. Confere lá direitinho quais são as cidades que já tem a Dry Wash. E se não, se estiver interessado, manda um e-mail pra gente. Eu acho que deve ter vários e-mails depois do programa aqui, porque Ranieri, desculpa, tá perguntando aqui se na área rural do estado do Rio de Janeiro, se há algum tipo de trabalho desse... Na área rural do Rio de Janeiro, olha, eu acho que não. Acho que tá na cidade mesmo, porque é um conceito de conveniência. Você tem que estar onde os carros estão de alguma maneira. Precisa ver qual é a ideia deles e também conversar com a qual gente. É essa área rural. Também né, se quer lavar carros, se quer lavar o quê, né? Também. Porque... Bom, quando você comentou sobre a sua experiência lá na Índia, a Elizabeth comentou assim, o lugar é muito pobre, tem lugares que nem tem banheiro, imagine lavagem de carro. Não, é verdade. Na Índia foi uma situação curiosa, assim. Foi bem diferente do que a gente vivia no Brasil. A miséria, a pobreza era muito maior. A valorização deles por dar oportunidade de trabalho. A gente dava treinamento para eles, chegava no final, os caras vinham assim agradecer eternamente por estar dando oportunidade de trabalho. Porque o projeto foi para lá também para criar emprego de qualidade na Índia para essa mão de obra que sofreu tanto com as capas durante muito tempo e tem essa dificuldade de ascender, né? Então, o cara, o master franqueado que levou esse projeto para lá, ele tinha o objetivo de dar mão de obra e criar emprego de qualidade. Então, os caras vinham assim para mim me agradecer. Quantas vezes não segurei para não chorar no meio do treinamento, umas situações que você olhava e falava, meu Deus, é bem precário. E quais são os países que vocês têm pretensão aí de expandir para os próximos anos ou esse ano? Na verdade, a gente não tem pretensão, não é só o país, Desculpa né? a palavra, intenção. Na verdade... Equivocado na não, palavra. Não era nem por isso que eu ia comentar. Começaria pela Índia, né? Acho que começaria pelos Estados Unidos, né? Que tem milhares de carros. Pois né? Mas todo mundo pergunta, mas por que a Índia? Mas por que esse país? Na verdade, a gente encontrou uma pessoa que tinha os mesmos valores que a gente da empresa, que não era apenas lavar carro sem água, que era gerir bem o negócio, com controle, colocar um processo de metas, criar empregos de qualidade, ou seja, teve uma identificação com essa pessoa e a gente acreditou nele para levar o projeto. Então você pergunta, para onde você quer ir? Acho que a gente quer ir onde a gente encontra um bom parceiro para ajudar a gente a levar o projeto. Muito mais do que qual é o país que, enfim, que você acha que vai lucrar mais, ou que tem mais potencial. Cíntia, você comentou sobre ISO 9000, é isso? A ISO 9001, na verdade, a gente tem há muitos anos, anualmente a gente recertifica, né, que passa pelo processo. Inclusive, quando eu vim pra cá, estava tendo auditoria lá. E agora a gente está em implementação da ISO 14001, que é de meio ambiente, e da SA 8000, que é de responsabilidade social. Tá, desculpa a minha ignorância, eu não sabia então que a ISO também agora tem um projeto de certificação. Eu ia perguntar se vocês são filiados a alguma certificação, por exemplo, o selo Aqua, que é específico dessa área de meio ambiente. Não, atualmente não. A gente só tem mesmo certificado com
o certificado lá impresso, a gente só tem a ISO 9001, que a gente tira todos os anos, e agora estamos em implementação das outras duas que eu comentei. Como que tá o caminho para conseguir o ISO 14001? É duro, como eu estava te falando, a gente está reconhecendo quais são os problemas, possíveis problemas que a gente tem para poder fazer um planejamento e tratar. Muitas coisas já foram feitas, ainda tem aí, acho que mais um ano de trabalho para fazer a certificação no começo do ano que vem. Uhum. Que é da fábrica, da produção de nossos produtos também, além da franquia, né? Uhum. O Ranieri, que comentou que mora no interior do Rio de Janeiro, ele complementou a palavra dele dizendo assim: na minha cidade, Vassouras, há alguns lava-jatos. Sou biólogo e gostei desse projeto. E pode reparar que quase todos os lava-jatos lançam diretamente no rio. Então acredito que a água residual deve ser lançada no rio, né? Isso é um grande problema para o meio ambiente. Uma coisa que a gente não comentou até foi que não é apenas a gente economiza os 320 litros de água, mas também deixamos de gerar a mesma quantidade em esgoto. Que é você lava, para onde vai aquela água suja que você acabou de... Mas gera um tipo de resíduo também, né? Não. O resíduo que na verdade seria do pano, que ele é reciclado, né? Que também é um produto natural, que é feito de carnaúba. Sei. Ou então quando ele ia para a lavadora que tem a certificação da ISO 14001, como eu comentei. Reutiliza a água no processo. Vale lembrar que nem todas as cidades brasileiras têm um sistema de tratamento de esgoto. Então, aqui em São Paulo mesmo, a gente tem exemplo da cidade de Guarulhos, que é próxima à capital e praticamente não cuida de nenhum esgoto. Então, essa água pode causar muitos problemas, inclusive afetar lençol freático e outras águas que poderiam ser usadas para fins potáveis e acabam sendo desperdiçadas porque estão podres, realmente, né? Tem muitas outras perguntas aqui, Cíntia. A Paola diz aqui que o pobre lava o poçante em balde mesmo. Então, quer dizer, acho que foi até comentando sobre a Índia, né? Aquele modelo da Índia, mas eu não sei não, viu? Eu vejo muita gente, independente do bairro que seja, e com a mangueira ligada ali, lavando mas acho o carro. que ela fala que lava o poçante com balde mesmo. O pobre não, o pobre lava para o rico, né? Na Índia, pelo menos, o pobre tá ali como mão de obra, fazendo enfiando a mão dentro da água, num sabão que você não sabe qual é a mistura. Você vai ver a mão do cara, às vezes tá toda corroída pro sabão, outros produtos químicos de ficar lavando. É isso aí, o Kiko aqui já responde, então, dizendo que conhece muita gente que é mais humilde e é super responsável para não generalizar, que acho que a informação é mais importante, não a condição financeira, né? E tem um pessoal aqui bastante empolgado no chat, porque disseram aqui se um carro sujo fazia mal pro meio ambiente, aí o outro respondeu que não. E aí o Neto tá dizendo aqui, eu tinha um carro que chegou a germinar uma semente de milho. Acho que de tanto tempo que ele deixou sem lavar o carro dele, surgiu até uma semente lá dentro. E tem a pessoa que perguntou sobre a durabilidade da lavagem, ela disse assim, reformulando a pergunta: queria saber se o carro dura mais tempo limpo do que uma lavagem normal com água. Ah, agora entendi. Dura um pouco mais porque quando você aplica o produto, cria essa película protetora que vem da cera de carnaúba mesmo. Você passa até a mão, você vê que o carro tá lisinho, tá com uma película diferente, um brilho diferente. Fica um pouco mais difícil da sujeira aderir. Então, em geral, dura mais. Dura mais, né? Ó, Cíntia, o pessoal já tá antenado aqui, ó. A Elizabeth tá dizendo que ela já lava o carro sem água, sem utilização de água. Provavelmente utilizando o seu produto, né? Espero que sim, né? Tem concorrência, então? Tem concorrentes. Tem outras pessoas que fazem o trabalho. Isso aí, bom, tem muita pergunta aqui no chat. Tem muita, mas o nosso tempo já tá esgotando também. A gente tem que ir para um break comercial, certo? É isso aí, então vamos lá, a gente vai pro break e já volta. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva.
O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. É nóis. Pode chegar. Pra firmar. Pra mudar o mundo, pra firmar, aprenda esse refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Solução pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Volta com o programa Ciclo Vivo. Hoje a gente está batendo um papo aqui, com a Cíntia Magalhães, que é representante da empresa Dry Wash. E temos mais perguntas aqui. Tem uma pergunta bem interessante, Thaís, falando, que acho que é do Neto Palma, falando do novo funcionamento do modelo de lava-jato. Isso, na verdade é um comentário, né? Ele diz assim: como funciona o novo lava-jato? Primeiro, a água utilizada na lavagem dos carros é escoada para o sistema de tratamento, que pode ser instalado debaixo da terra. 2. Depois de ser... Vamos ver aqui, porque é o meu... Correu, né? Depois de ser submetido a processos... de filtragem... em caixa de areia ou cascalho ou processo de decantação, a água é bombeada para o reservatório. 3. A caixa d'água que recebe a água tratada manda de volta o líquido para as bombas que serão usadas na lavagem, reiniciando todo o ciclo. Mas será que isso acontece em todos os lugares? É uma questão a se pensar, né? Seria uma forma de diminuir o impacto, mas a gente não tem a certeza de que isso aconteça em todos os lugares, né? Isso aí. Bom, o Kiko aqui está dizendo sobre deixar o carro debaixo da chuva para lavar também. Brincadeiras à parte aqui no nosso chat. Cíntia, tem uma pergunta aqui que diz se a pessoa pode fazer isso em casa, então utilizar o tratamento como é feito na Dry Wash em casa. E a gente conversando aqui, eu queria que você explicasse para as pessoas se tem o produto no varejo, se a técnica é simples, como que funciona. Então, pode ser que entre no varejo, vamos manter um segredo aí. Mas por enquanto eu ainda não depois tem. Pra vocês. Por enquanto ainda não tem. Por enquanto ainda não tem no varejo. E é isso, né? Deixa o suspense. Depois eu te conto. Bom, o que mais aqui? Bom, as perguntas aqui do pessoal comentando entre si. E se o carro for escuro, causa algum problema? Mas acho que não afeta, Foi né? que eu comentei já, que a lavagem não risca o carro, que é a maior dúvida das pessoas, né? Risca ou não risca, risca. É lógico, um carro preto, depois de 2, 3 anos lavando, independente se é com água ou se não é com água, você vai olhar, ele tem os seus micro-riscos naturais até da chuva, do sol, enfim. Por isso também tem serviço de polimento para você retirar esses pequenos riscos. Agora, a lavagem sem água risca o carro? Não risca o carro. Agora, Cintia, a gente passou aí, inclusive o pessoal falou aqui no chat que está chovendo em algumas regiões e tal, momento de enchentes.
Vocês têm esse trabalho de higienização específica para... Então, não é específica a higienização. A gente tem um trabalho de higienização, sim, tanto de banco de couro como de banco de tecido. O que acontece na enchente é que se encharcar o feltro, se encharcar muito, o nosso consultor tem que avaliar. Porque em alguns casos você tem que levar para tapeçaria, para algum outro tipo de coisa. Que desmonta banco, já não é o nosso know-how. Eu posso desmontar o banco de um cliente, depois eu não sei o que pode acontecer, algum dano que a gente pode causar, ou mesmo a insatisfação do cliente. Porque você lava o carro, depois fala, ainda tá com cheiro. Então tem que passar por uma avaliação e a gente tem que ver se dá ou não dá para recuperar aquele tecido do carro. Mas mesmo essa atividade é feita sem água? É feita com produto especial. Também é um produto úmido, mas é um produto especial de higienização. Mas não é como uma lavagem tradicional, vai limpar lá, não é água, sabão, vai esfregar, tacar a mangueira, não é. Ah, bacana. E já que a gente tá falando aqui, a gente falou muito sobre a água, sobre como a gente economiza e como essa tecnologia minimiza os impactos que a lavagem de carro causa no meio ambiente, mas e o social? Vamos falar mais um pouquinho disso? Onde é que entra esse terceiro tripé da sustentabilidade na ação de vocês? Então, como eu comentei, o que acontece? Na Drywash a gente dá muita oportunidade do primeiro emprego para a pessoa. Então, a gente pega aquela pessoa que não tem experiência prévia ou que nunca trabalhou, ele entra como acadêmico Drywash, que a gente chama, é o AD. Ele entra, a gente dá um treinamento, dá o certificado para ele do Senai, incentiva ele a continuar os estudos dele, e aí ele começa dentro da cadeia da Drywash. E aí tem um processo de meritocracia que ele vai crescendo e vai se desenvolvendo lá dentro, né? Eu vou dar aqui um exemplo que a pessoa que foi comigo para a Índia, que ficou lá um tempão dando treinamento, que chama Rogério Marcos, ele começou como lavador, começou a se desenvolver lá dentro, começou a fazer cursos pela Drywash. Hoje ele é supervisor de treinamento, ele que treina todos os nossos treinadores. E aí chegou um momento que ele fez a primeira viagem internacional dele pela Drywash, que a gente foi até a Índia. Ele começou a aprender inglês, agora a gente vai fazer faculdade, enfim, tá se desenvolvendo. E ele começou como lavador de carro. Então, há 7 anos que ele trabalha na Drywash, olha como a vida dele mudou. Então ele já atravessou o oceano, depois foi comigo para Londres, a gente foi lá fazer um passeio, uma visita. Então foi, assim, dentro do social, acho que a Drywash faz mais pelo social, até pelo que ambiental. Porque ter feito produto que lava sem água é o nosso negócio, que a gente faz todos os dias. Agora, desenvolver pessoas, ver elas crescerem, melhorarem elas para o mercado, ver elas se desenvolverem, acho que é o maior trabalho social que a gente podia fazer. Muito bem, parabéns. Bom, a gente tem um vídeo aqui também sobre que é do Instituto Acatu, dizendo aí sobre a importância da água. Vamos dar uma olhada no vídeo. Um jovem humano, uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra. Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce, e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça e escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. Muito
legal. Bom, aí você pode lavar com o balde ou também com produtos da Dry Wash, né? A Dry Wash inaugurou uma loja modelo, uma loja sustentável em São Paulo. Quais são os diferenciais dessa loja, Cíntia? Então, na verdade, a gente começou com a loja do Marketplace, que a gente chama de loja conceito. Por quê? Porque além de ela ter tudo que a gente já faz em prol da sustentabilidade, ela também, a gente aproveitou que ia ser uma loja nova e já começou a fazer uma arquitetura de ecodesign sustentável. Então, a gente tem ali madeira de demolição, os pneus que a gente usa são pneus para eles fazerem o serviço que eles sobem em cima para limpar o capô do carro, são pneus reciclados, com Tetra Pak reciclado. O sistema de iluminação chega a economizar até mais de 50% de uma loja convencional. A gente começou a usar elementos de arquitetura que também traduzissem fisicamente o que é isso que a gente busca de sustentabilidade. Muito bem. E tem mais coisas aqui no chat. A Bruna tá te elogiando, Cíntia diz assim: Cíntia, você está de parabéns. É bonito e importante ver pessoas jovens como você que se importam com o meio ambiente, principalmente com a questão social, que é o que mais afeta a sociedade. Então, um elogio aí pra você. E tem mais pergunta aqui. A Maíra pergunta: vocês tiveram consultoria de alguma empresa especializada em sustentabilidade empresarial? Olha, em sustentabilidade a gente não teve consultoria. O que aconteceu quando eu comecei a trabalhar na Dry Wash foi justamente o que o Lito, que é o presidente hoje, falou pra mim: olha, quero que você seja a dona da sustentabilidade aqui. E eu estava me formando na faculdade naquele ano e eu decidi fazer minha monografia toda voltada para o tema sustentabilidade. Então eu passei um ano inteiro estudando muito e fazendo cursos que tinham aí no mercado e fui eu que acabei trazendo isso para dentro da empresa. Óbvio, fui falar com um monte de gente especializada no assunto que me ajudou a implementar um monte de coisa. E como é uma coisa que dentro da Dry Wash é natural, ou seja, as pessoas, os sócios, eles gostam do tema, eles estão afim, então é muito mais fácil, porque as ideias que eu trazia, elas eram implementadas e tinha uma boa aceitação, além deles mesmos trazerem ideias anteriores até a minha chegada. A Maíra pergunta se o modelo de sustentabilidade nos negócios é mais rentável do que o padrão. Que o padrão? Uma pergunta. Acho que o que é rentável ou não é rentável depende muito de como você administra o seu negócio. O que acontece é que a sustentabilidade, ela gera um valor que é um pouco ainda intangível. Como assim? Eu vejo que as pessoas elas ficam muito mais satisfeitas em trabalhar em um local que está preocupado em desenvolver pessoas, que está preocupado com o meio ambiente, que também está preocupado com as suas metas do ano, porque você precisa gerar lucro para o negócio para poder depois manter aquele sistema, né? Claro. Então você mantém essa mão de obra com você que gosta de trabalhar, uma mão de obra que tá motivada, enfim, isso eu acho que é um dos maiores valores que a sustentabilidade pode causar, além de que os nossos clientes e as pessoas que estão ao redor passam a admirar isso também. Então são valores que assim, eu não consigo medir, mas pode ser que venha a conseguir se eu parar para pensar em métricas disso. O Neto comentou também que tem um amigo que fez um projeto tipo captador de água de chuva. Seria bem interessante aí massificar uma ideia como essa. Claro que tem que preparar a casa ali para receber um pouco dessa água de chuva, mas seria bem interessante, né? Pegar a água da chuva e para lavar o carro, por exemplo, seria muito bem utilizada, né? Exatamente. Já que a gente está falando aqui de uso consciente da água, vale lembrar que no nosso site www.ciclovivo.com.br tem muitas notícias sobre esse assunto. Inclusive hoje a gente postou uma muito bacana que é uma criação de 3 designers chineses que fizeram uma torneira com capacidade para 1 litro de água de cada vez. Então a pessoa que vai usar, para evitar o desperdício, ela só consegue usar no máximo 1 litro de água. Então ela tem um limite, quando chega nesse 1 litro ela corta a água e você já tem que ter feito o que você gostaria de fazer. Então, isso evita o desperdício, é uma boa alternativa. E vale lembrar que em casa também a gente pode tomar cuidados simples que têm resultados bem grandes no final, né? Então, além de cuidar com a lavagem do carro, desperdício de água na mangueira e tudo mais, a gente pode cuidar da torneira fechada enquanto escova os dentes, faz a barba, lava a mão. Que essas pequenas coisas trazem grandes resultados no final, né, Daniel? É isso aí. E Cíntia, como é que funciona a parceria de vocês, Dry Wash, com o Senai? Parceria com o Senai, depois de muitas conversações, em 2009 eles assinaram, enfim, um contrato de parceria. Que acontece? O Senai, ele avaliou todos os treinamentos e materiais didáticos da Dry Wash, aprova o nosso estilo de treinamento e cede o espaço também dentro do Senai Ipiranga, que tem lá um espaço Dry Wash, onde a gente leva nossos colaboradores para treinar.
Bom, falando de água, os povos indígenas aí, Xingu contra a construção do Belo Monte, teve toda uma discussão aí em Brasília, e a OAB cobra paralisação nas obras da usina, né, na obra da usina. O que você acha disso? É uma questão polêmica, né? Belo Monte tá aí, né? Já tá quase fazendo aniversário, só de reivindicações, né? Só de reivindicações. Acho que a internet tá ajudando bastante o movimento, viu? Bacana. E só uma informação aqui, o Ranieri, que estava comentando que mora no interior do Rio de Janeiro, estava super interessado, ele disse assim: acabei de mandar um e-mail para a Drywash, tentando, quem sabe, abrir mais uma filial em minha cidade. Então, de repente... Vou até passar um e-mail, caso tenha algum problema lá com o e-mail. Às vezes, sei lá, tivemos um problema ultimamente com o servidor, então vou passar um outro e-mail e falar: mas não me respondeu. Só para garantir, é falecom@drywash.com.br. Então vamos mandar aqui pro pessoal, falecom. Pode mandar, @drywash.com.br. drywash.com.br. Então já tá no chat, quem tiver interesse pode pegar o e-mail aqui e entrar em contato com o pessoal da Drywash, que com certeza vão ser bem atendidos, né? E como a gente estava falando da parceria com o Senai, eu queria saber há quanto tempo vocês têm essa parceria. Desde 2009. Como que ela começou? Desde 2009. Na verdade, foi a nossa gerente de qualidade, a Roseli, que também é sócia, que foi atrás, que insistiu, que viu uma boa oportunidade para as duas áreas, para os dois lados, de ter um lugar para fazer o treinamento, alguém que aprovasse o treinamento, controlasse o treinamento. E aí foi com o Senai. E lá eles recebem o treinamento para trabalhar especificamente com a tecnologia desenvolvida pela Drywash. Isso, o que acontece? Muitos dos treinamentos que acontecem lá são até mesmo treinamentos internos que a gente tem. Então já são colaboradores nossos que vão para lá e ficam uma semana imersos no Senai para fazer treinamento, seja de reciclagem, aprimoramento, diversos tipos de treinamento. Tá. Então não é só aprender a lavar o carro, né? Não. Tem um treinamento de lavagem que é justamente para quem precisa desse, que são os acadêmicos Drywash, que acabaram de começar com a gente. Eles têm um treinamento básico de lavagem. Conforme eles vão se desenvolvendo por meritocracia, aí eles vão recebendo os outros treinamentos de polidores, ceramento, os outros treinamentos. E tem mais pergunta aqui. A Bruna diz assim: em caso de interesse de abertura de franquia na cidade, o investimento é alto? O investimento varia muito, né? Aí tem que mandar um e-mail lá, conversar com a Alexandre de franquias, ele fala para ela quais são as oportunidades, as variáveis. Quantos carros são lavados em média por semana? Por semana? Depende muito da loja, depende do tamanho da loja. Por exemplo, uma loja de shopping center grande, que cabe, sei lá, 30, 40 carros, chega a lavar 1.000, 1.500 carros por mês, né? Sei. Mas varia muito. Tem loja, tem desde auto-franquia, porque o que acontece? A gente incentiva muito a auto-franquia para aquele empreendedor que tem pouco recurso, ou até mesmo o cara que já chegou por meritocracia, já chegou no topo, já chegou na gerência e agora, né? Agora eu vou montar minha Drywash. Então a auto-franquia é aquele que tem 3 espaços, às vezes de 3 vagas para lavar o carro, e ele vira um empreendedor do seu próprio negócio, que é de Drywash mesmo, e aí não dá para lavar 1.500 carros por mês num espaço desse. Então varia muito. O Milton Renato, do Rio de Janeiro, ele diz assim: abre uma franquia no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. É gente demais por metro quadrado. É o bairro mais comercial da cidade do Rio de Janeiro. Então acho que ele tá dando uma dica aí pra quem tem interesse em abrir uma franquia, lá com certeza vai ter público, né? Isso aí, a Elizabeth, ela comenta aqui, pergunta, né? E qual é o que o Senai ganha com a parceria com vocês? Que o Senai ganha? Tá ajudando a formar mão de obra aí pro mercado também. É que, na verdade, essa é a intenção do Senai, né? Ele foi fundado com esse princípio, exatamente. Né? Tanto que não tem só o Drywash no Senai. Você entra no Senai, tem montadoras que levam o pessoal para ser treinado lá. Então, o Senai tem tudo que é tecnologia automotiva nessa unidade do Senai Ipiranga, tá lá. O Ranieri também pergunta assim: qual seria a chance de trazer a Drywash para o Senai de uma determinada cidade? Porque a minha cidade possui Senai. Bom, na verdade teria que ter uma conversação e ver se tem necessidade da cidade de ter uma parceria com o Senai, porque precisa ter Drywash lá, precisa ter franquias, aí justifica a gente entrar em contato com o Senai, enfim, aí é mais negociações, ver se o Senai está interessado, da região. Mas vocês já têm franquias espalhadas por 16 estados brasileiros. Já existiu a conversa com o Senai de expandir essa profissionalização para esses outros estados também, ou ainda não? Eu não sei te dizer
agora. Eu teria que perguntar para a Roseli, que é a pessoa que mantém a nossa gerente de qualidade mais próxima à relação com o Senai, que sabe como é que está acontecendo. Mas eu acho que não teria grandes problemas em ter parcerias, desde que seja para formar mão de obra qualificada para o mercado. Por enquanto, é apenas uma unidade, né, aqui em São Paulo, Exatamente. que exerce esse trabalho. Maíra pergunta aqui sobre que o Banco Real, né, que foi comprado pelo Santander, agora Grupo Santander, investiu no projeto Dry Wash. Como foi esse apoio? Foi, na verdade, ele incentivou o projeto de sustentabilidade da Dry Wash para o Lito. O Lito foi procurar o Banco Real e eles que financiaram. Foi isso. E aí começou a parceria com o banco. Vale a pena lembrar que o Banco Real, que agora é Santander, também tem muitos investimentos na área de sustentabilidade. Tem né? bastante. Eles apoiam muito essa área. Muito bem. Bom, temos aqui mais informações aqui sobre a água e meio ambiente, tecnologia no nosso site também. Quero convidar vocês a acessarem o ciclovivo.com.br. Nós temos o nosso site, né, o Twitter, também temos o Facebook, não é isso, Thaís? Exatamente. Para nos encontrar no Twitter, @ciclovivo. Lá você recebe todas as informações atualizadas, muitas dicas, frases que tenham a ver com sustentabilidade. É muito bacana a interação que a gente tem com os internautas por lá. E também no Facebook, né? Só você buscar Ciclo Vivo, que você encontra a gente, também tem acesso a todas as novas informações que são postadas diariamente no site. Muito bem, bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a Cíntia aqui pela participação, muito obrigado. Obrigada a vocês. Bom, já que vocês falam de blog, vou aproveitar também para divulgar Com o nosso certeza. blog. Você entra lá no nosso site, já tem todos os ícones de todas as redes sociais e é drywash.com.br/blog, vocês podem conferir. Pode divulgar site, telefone para contato, o pessoal que está interessado aqui em franquia. No site, mais alguma uma coisa vez. assim. Saber os lugares onde podem encontrar também. Você entra no site drywash.com.br, lá tem todas as franquias, você pode selecionar no mapa, também você encontra o nosso Facebook, YouTube, Twitter, pode mandar, pode interagir com a gente, continuar fazendo suas perguntas, e é isso. Obrigada. Muito bem, Thaís. Bom, quero agradecer todo o pessoal que estava aqui no chat. Tem outras perguntas aqui que não puderam ser respondidas por falta de tempo, mas entre em contato conosco, acesse o nosso site, que lá tem mais informações sobre a Dry Wash, tem o contato deles também. No site deles vocês têm outras informações e com certeza essas perguntas podem ser respondidas com mais um tempinho aqui. E quero agradecer então Fabi, Adriana, Elizabeth, Neto, Luiz, Arthur, Bruna, Maíra, Milton e todo o pessoal que mandou mensagem direta aqui, que participou bastante do nosso programa. Semana que vem tem mais, quarta-feira, 15h. Com certeza vai ser muito especial. É isso aí, então nos vemos na semana que vem, mais um programa Ciclo Vivo. Um abraço, muito obrigado pela participação, você que nos assistiu também. Acesse nosso site, um abraço e até lá.